Muito bem, minha gente, estamos chegando próximo a essa temporada de Proverbiando, mas temos muita coisa boa ainda, não é? Já estamos aí quase um ano no nosso Proverbiando, mas temos muitas coisas boas para estudar. E o que a gente tem aprendido aqui é que Provérbios realmente é um livro fascinante, é um livro assim espetacular, né? Cada versículo é um sermão, tem uma lição, né? Cada provérbio, cada frase está cheio de coisas importantes para a nossa vida prática, que nos ajudam, que nos conduzem a toda a verdade, né? Tem assim, graça de Deus, sabedoria de Deus fluindo de cada texto, cada versículo que a gente lê. Realmente é fascinante o livro de Provérbios. Aliás, toda a palavra de Deus realmente é algo assim maravilhoso. É que nós encontremos de fato na palavra de Deus a sustentação e fundamentação para toda a nossa vida. Então eu queria convidar você hoje para a gente ir para um dos provérbios mais conhecidos de todos os provérbios, né? Está no capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. É o que nós vamos conversar hoje aqui rapidinho. E eu espero que essa conversa seja uma conversa dos céus, para abençoar você, a sua casa, a mim também e a todos nós. Tá bom? Provérbios capítulo 3, verso 5 e o verso 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie na tua própria inteligência ou no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Esse provérbio é fantástico, maravilhoso, resume, é quase que nós tirássemos assim um suprassumo da vida, né? É um provérbio que é um suprassumo da vida, está aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Não se apoie na sua inteligência. Não se estribes no seu próprio entendimento. Diz as traduções mais clássicas, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, em tudo que você faz, reconheça o Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Maravilhoso e assim magnífico ouvir isso de um rei. Aliás, não apenas um rei, mas um dos reis mais importantes da história da humanidade. É assim espetacular ouvir isso de um homem que tinha o homem mais sábio de toda a terra, o homem que possuiu as maiores riquezas que você possa imaginar, um dos homens mais ricos da história da humanidade, mais prósperos, que tinha tudo à mão a qualquer tempo, em qualquer momento. Um homem de uma capacidade de discernimento, sabedoria, entendimento das coisas, assim, incalculável. E este homem nos ensina: confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribes no teu entendimento, no teu conhecimento, na tua inteligência. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu gosto da ordem em que o provérbio é exposto a nós. A ordem que o provérbio é posto. Ele não diz assim: endireita as tuas veredas, confia no Senhor e reconhece-o em todos os teus caminhos. O que seria um caminho da religião. Ele faz o caminho da graça, o caminho da misericórdia. Confia no Senhor. Não se apoie na sua inteligência. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas.
Para explicar isso melhor, sobre a confiança no Senhor, né, essa confiança que o Salomão está trazendo a nós, aqui no Provérbios capítulo 3, verso 5, eu encontrei uma alusão feita sobre esse texto com uma parábola muito interessante contada pelo teólogo norueguês, teólogo holandês, melhor dizendo, Henry Nouwen. E ele conta uma história, no final da sua vida. Henry Nouwen viveu no século passado, morreu em 1996, e ele disse que teve um encontro com um grupo de trapezistas americanos chamado Flower Howders. A pronúncia é mais ou menos isso, tá bom? Então, ele disse que no encontro com aqueles rapazes, ele viu algo assim espetacular, uma coragem, uma elevação e de uma confiança e dependência mútua, quase que singular em tudo aquilo que a gente faz na vida. E numa conversa que ele teve com um dos líderes desse grupo, ele então perguntou para ele como funcionava, né, todo aquele sistema ali do trapézio, né, como os trapezistas, malabaristas faziam toda a coordenação, aquilo que é magnífico de assistir, né, e de ver em um circo. E o líder daquele grupo disse para o Noel, né, que o aviador, e ali naquela peça, naquele momento ali de apresentação, existem dois personagens. Um é o aviador e o outro é o apanhador. Então, o aviador, obviamente, é aquele que vai voar, não é? E o apanhador é aquele que vem, não é? E ali sustentado pelas cordas, e apanha aquele que está ali fazendo aquele voo no trapézio, não é? Então, quando estão fazendo aquele movimento, toda aquela peça, normalmente o público pensa que a pessoa mais importante ali, que a estrela do trapézio, é o voador, aquele que está voando. E na verdade o líder do grupo disse que não, que a pessoa mais importante ali é o apanhador, e não aquele que faz o voo. Ele disse que quem tem de estar no momento certo, com a precisão de fração de segundos, e agarrar o voador, não é? Ou o aviador, conforme eles gostam de chamar também, no ar, é o apanhador. Então, toda a responsabilidade do salto em distância naquela apresentação não é de quem está voando, mas é de quem vai apanhar. E o líder então estava explicando: eu sou o voador, e o meu parceiro, que chama Joy, nessa história aqui do Noel, ele tem de estar pronto. Eu me lanço e ele, o Joy, que é o meu apanhador, tem de estar pronto no exato momento em que eu passar. Eu só preciso levantar os braços e esperar que ele me apanhe. E aí o Noel disse que perguntou para ele: mas você não faz mais nada, absolutamente nada? Ele falou: absolutamente mais nada. A única coisa que eu preciso fazer é levantar os braços e aguardar que ele me agarre. A pior coisa que o voador pode fazer é tentar pegar o apanhador. O aviador não deve tentar pegar o apanhador. Essa é a tarefa do apanhador, pegar aquele que voa. E o líder do grupo continua dizendo: se eu, como aviador, tentar agarrar os pulsos do apanhador, eu poderia quebrá-los ou quebrar os meus, e assim seria um fim para nós dois. Então, o voador deve voar e o apanhador deve pegar. O voador deve confiar, com os braços estendidos, que seu apanhador estará lá para pegá-lo no momento exato. Com essa reflexão do Noel, a gente consegue entender um pouquinho melhor o ponto principal aqui de Provérbios capítulo 3, verso 5. Confiar em Deus é o princípio chave em todas as questões do nosso relacionamento com Deus.
Se não houver confiança, se você não entender que você, como o voador dessa história que nós contamos, não confiar em Deus, aquele que te apanha, e não estender os seus braços e as suas mãos e apenas aguardar que ele te apanhe, não haverá confiança. A confiança começa com o nosso relacionamento com Deus. E é importante nós notarmos uma coisa fundamental para a nossa fé. Fundamental para a nossa fé. Eu acredito seja assim o princípio da relação de confiança. Nós somos salvos não como resultado de uma iniciativa nossa. Nós não podemos nos salvar. Nós não somos bons o suficiente para sermos justificados diante de Deus. A salvação é um presente gracioso de Deus para nós. E isso é uma questão de confiança. Se você não confia em Deus nesse ponto, se você ainda não adquiriu segurança no Senhor, neste ponto, você terá muita dificuldade em confiar em Deus para as outras coisas da sua vida. Se você não acredita que Deus é suficiente para te salvar, que é o básico da vida do ser humano, que é a necessidade mais básica, elementar da vida do ser humano, você terá muita dificuldade de se relacionar com Deus confiantemente em outras questões da sua vida. Independente de qual seja a sua lista de preocupações e ansiedades da vida, todas as coisas são uma questão, assim, em última análise, de confiar ou não em Deus. A nossa saúde, os nossos filhos, os nossos negócios, o nosso futuro, os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa igreja, os nossos vícios, as nossas frustrações, os nossos pecados, as nossas mazelas, tudo é questão de confiança. Confiar em Deus é o princípio-chave em todas as questões de nosso relacionamento com Deus. O nosso culto, a nossa oferta, a nossa pregação, o nosso testemunho, é tudo uma questão de confiança em Deus. Se nós confiamos que Ele é o sustentador da nossa vida, é Ele quem nos salva, é Ele que é o vivificador da nossa existência. Se nós não confiarmos no Senhor, todo esse relacionamento será pautado pelo medo, pela transgressão, pela desobediência, pelo caminho da rebeldia. Se não houver confiança, não haverá amor, haverá apenas medo e rebeldia. Agora, confiar no Senhor é difícil para nós. Não é algo fácil. Vale lembrar que a gente não deve esquecer que nós somos seres humanos caídos, maculados pelo pecado. A nossa natureza está manchada pelo pecado. Nós somos autossuficientes por causa da queda. Essa é a natureza que o pecado imprimiu nos nossos corações desde os nossos primeiros pais. Portanto, confiar em Deus é abrir mão da autossuficiência. Confiar em Deus é esmurrar a sua própria vontade, o seu próprio desejo e vontade de dirigir a sua vida, discernir todos os seus caminhos. E eu acho interessante essa aqui do Salomão, esse provérbio, a palavra de Deus, que ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento, na tua inteligência, no teu conhecimento. Não está dizendo a Bíblia para você não estudar. Não está dizendo para você não conhecer as coisas. Isso é muito importante. Conhecer, saber, estudar, formar, ter conhecimento. Isso é importantíssimo para a vida de todos nós. Aliás, todo ser humano deve estudar, deve buscar conhecimento, deve se atualizar, deve tentar conhecer as coisas.
Essa é parte do progresso humano. Mas o que ele está dizendo é: não se apoie nessa inteligência, não fundamente a sua vida nesse conhecimento, não te estribes nos teus diplomas, na tua formação acadêmica. Não se apoie nas tuas pós-graduações, mestrados. Isso tudo é importante, mas não coloque a sua confiança nessas coisas. Sabe por quê? Há uma realidade dura e que eu quero que você guarde no seu coração. Todos nós vamos morrer. Isso mesmo. E a nossa inteligência, o nosso conhecimento, tudo que nós adquirimos, o entendimento, não nos salvará. Todos os cursos e pós-graduação, tudo que a inteligência que nós alcançarmos, isso não nos salvará. Isso é muito importante, volto a dizer, muito importante, mas isso não nos salvará. O que nos salva é nós confiarmos inteiramente naquele que é o Senhor da nossa vida. E conquanto seja algo tão difícil para todos nós, porque nós temos muita dificuldade para confiar em Deus. Eu sei que você é como eu. Nós temos muita dificuldade para confiar em Deus. Nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós estamos junto com os irmãos, nós carregamos a Bíblia, nós vamos ao culto, nós cantamos, nós ofertamos, nós fazemos parte, é obreiro, é pastor, mas nós temos muita dificuldade para confiar em Deus. Mas é muito reconfortante saber que Deus nos ama e que Ele nos chamou para um caminho de confiança total nele. Só que essa confiança no Senhor não é fruto de pequenos encontros com Ele na vida, pequenos espaços, encontros paulatinos. De vez em quando a gente aparece, de vez em quando a gente chega. Você só vai aprender a confiar em Deus na medida em que você aprender a se relacionar com Ele. Você só vai adquirir confiança no Senhor na medida em que você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Não adianta você, por exemplo, caminhar distante e aí de repente quando as ondas estão revoltas, aí você vem e corre para Deus e já quer chegar confiando. Mas como você vai confiar se você não se relaciona? Como você vai confiar se você não investiu o seu tempo? Como você vai confiar em Deus se você não conhece Deus? Como? Você acredita que pode confiar em Deus pelo conhecimento dos outros? Você acredita que o conhecimento e o relacionamento que seu pai tem com Deus serve para você? Você acredita mesmo que o relacionamento que seu marido tem com Deus serve para você? E ou vice-versa? Absolutamente não. Absolutamente não. Confia no Senhor de todo o teu coração. É de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio conhecimento. Confiar no nosso intelecto, nas nossas habilidades, ou nos nossos padrões morais, essas coisas nos distanciam do Senhor. Há uma tradução que diz: não se incline, ou seja, não dê nem um pouco de atenção àquilo que você pode construir como segurança para você mesmo. Agora, a gente sempre tem, né, essa dificuldade para entender a questão da confiança, porque confiança é uma ideia abstrata e a gente tem muita dificuldade para definir como se processa isso. E a gente sempre está mostrando aqui na palavra de Deus que a Bíblia, apesar de terem coisas abstratas, mas ela nos leva sempre à prática daquilo que faz com que o que é abstrato se torne real
dentro da existência, dentro do ser humano, dentro da pessoa. Né? E aqui tem a primeira resposta em relação a confiar no Senhor. Como isso se procede? Como procede a confiança no Senhor? Como ela vai crescendo em mim? Então, em primeiro lugar, não se apoie no seu conhecimento. Não se estribe no seu próprio entendimento. Então, essa é uma resposta negativa para que você adquira a confiança. Então, não faça isso e você estará andando no caminho da confiança do Senhor. Não confie em você. Palavras mais abertas, mais claras. Não confie em você. E, em segundo lugar, ele traz uma resposta positiva, de modo positivo, que é: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Eu estava procurando aqui uma tradução, né, para a palavra reconhecer a Deus, confesse a Deus. Né? Eu gostei muito de um sinônimo para reconhecer, que é admita. Admita Deus em todos os seus caminhos. Confesse Deus, não apenas com a boca, mas com as suas palavras, com as suas ações. Com as suas ações. Admita Deus na sua vida. Não deixe Deus fora da sua vida. Não deixe que em nenhuma área da sua vida Deus esteja distante. Coloque Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, absolutamente tudo. Você é um ser integral. Nós temos dito aqui, não pode existir nada na sua vida em que Deus não esteja presente. Enquanto estiver assim, você precisa se ajoelhar diante do Senhor. Nada na nossa vida pode estar distante de Deus. Admita Deus na sua vida, reconheça Deus em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. E você pode perguntar, mas quando? Sempre, sempre, todo momento é momento para confiar em Deus. Não há nenhum momento na nossa vida que a gente não deva confiar em Deus. Para tudo que a gente faz na vida, das coisas mais simples, elementares, aquelas mais complicadas, em todas as coisas das nossas vidas. Porque sempre que nós enfrentarmos crises, sempre que enfrentarmos dificuldades, sempre que enfrentarmos desafios na nossa vida, nós só teremos duas opções. Ou nós vamos confiar em Deus, ou confiaremos em nós mesmos. Não há outra opção. A vida é assim. Ou você confia em Deus, ou você confia em você mesmo. E aí a Escritura está chamando a nossa atenção. Não confie em você. Confie em Deus. As palavras do líder dos trapezistas, a Henry Noel, o deixou realmente assombrado. Abre aspas. O aviador ou o voador não faz nada. O apanhador faz tudo. E o aviador deve confiar com os braços estendidos que o seu apanhador estará lá para ele. Sabe o que significa para nós hoje? Que o nosso apanhador, o nosso Deus, o nosso Senhor, está lá no lugar em que deve estar. Lance-se nos braços dele como um trapezista voador. Apenas estique os braços e as suas mãos e confie. Ele vai agarrar você, ele vai segurar você. Assim como Pedro, naquela noite ia se afundando mar adentro e disse, Senhor, e Jesus estendeu as suas mãos e o salvou. O nosso Deus estará como um aviador, estará como um apanhador, no lugar certo, na hora certa, sempre para nos apanhar, para a nossa salvação e para a glória do seu nome.
Sim, pastor Herbert, é verdade. A história do dobrador de paraquedas. Eu me lembro que você contou essa história aqui, né? O segredo do paraquedas está no dobrar do paraquedas. E se não, acho que é isso, né? Se não me engano, alguém dobra o paraquedas para você e você coloca o paraquedas nas costas. E você precisa confiar no cara que dobrou o paraquedas para você. Olha que coisa extraordinária. Isso é confiar no Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós temos um Deus que nós podemos confiar. Por mais que sejamos temerosos, por mais que o nosso coração se angustie, e às vezes a gente não confie no Senhor como deveríamos, mas o Senhor sempre está lá. Como um apanhador, está no lugar certo, aguardando apenas que a gente estenda os braços, estique a mão para que o Senhor nos apanhe. Que esperança maravilhosa, que lugar seguro, que coisa assim que alegra o nosso coração e nos motiva a caminhar seguros nessa esperança. Obrigado, Pai, porque diz a Tua palavra que o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, àqueles que confiam na sua própria inteligência e capacidade, e revelou isso aos pequeninos, por sua misericórdia e amor. Mais uma vez, eu convido nesta oração a todos os meus irmãos, Senhor, que estão aqui, junto comigo, para renovarmos esta aliança de confiança no Senhor, para renovarmos esse nosso propósito de vida, de reconhecê-lo, de admiti-lo em todos os nossos caminhos e confiar que esta caminhada, estas decisões vão endireitar a nossa vereda. Por mais tortuoso que seja o nosso caminho, os nossos pensamentos e veredas, se assim caminharmos, confiando no Senhor, nossas veredas serão endireitadas. E é nessa confiança que nós oramos a Ti e Te agradecemos por esse tempo aqui no Proverbiando. Que a Tua palavra sobre nós nos conduza a toda a verdade. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Minha gente, é isso aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado aqui, ter estado comigo nesse Proverbiando dessa noite. Que a graça do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua casa. Um abraço de graça a todos. Tchau, tchau.